Bom, pessoal, eu vou aproveitar aqui essa aula para a gente poder dar uma olhadinha naquela atividade 3 e para ajudar vocês a compreenderem melhor como é que aquela aula 3 ela funciona, a atividade 3, perdão, ela funciona. Eu coloquei aqui um exemplo bem parecido, que foi do ano passado, no início do ano, antes da pandemia chegar, onde eu pedia para determinar o domínio das seguintes funções, né? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E e letra F, onde cada um aqui aborda uma situação específica para determinar esse conjunto domínio. Ela varia de nível 1 a 3. É muito parecido com a atividade original, a atividade 3, que tem lá no Classroom de vocês, como a gente pode dar uma olhada aqui. Muito parecida essa daqui, tá bom? É muito parecido, os exemplos são muito parecidos. Na verdade, a letra A é até o mesmo, né? Então, eu não vou fazer essa letra A dessa forma que está aqui. Eu vou colocar ela um pouco diferente, tá? Vou colocar ela um pouco diferente para que possamos entender melhor. Bom, eu vou fazer cada um desses exemplos aqui para ajudar a entender melhor o exemplo que está lá, na atividade 03, para vocês entregarem. Aí eu vou deixar essa aula gravada e disponibilizada. Então, vamos lá. Para que nós possamos determinar o domínio de cada uma dessas funções, a gente tem que olhar a função e perceber alguns padrões. Primeira coisa que você faz é identificar. A função, quando você tem uma certa função, tipo y igual a 2x mais 3. Tem aí, 2x mais 3. A primeira observação que você tem que fazer sobre essa função, ela tem alguma raiz? Não, ela não tem uma raiz. Ela tem alguma numeração embaixo? Seja um 2, seja um 3, seja qualquer uma? Nesse caso aqui não tem. Como essa função aqui ela é pura, ela não tem uma raiz dentro dela, ela não tem nenhum número embaixo, como aqui a letra A tem, simplesmente a gente pode chegar aqui e dizer que o domínio dessa função f é igual aos reais. Isso quer dizer que no lugar do x eu posso colocar qualquer número que eu quiser, que eu vou encontrar um valor para y, tá? Nós começamos a ter problemas se de repente essa função tiver alguém embaixo. Digamos, eu tenho um 3 embaixo. Se eu tiver um 3 embaixo, eu vou ter problemas? Nesse caso aqui, não. É um caso parecido com a letra A, tá? Muito parecido com a letra A. Eu não vou ter problemas. Por quê? Porque esse número 3 que está aqui embaixo, ele não depende de x. Eu vou continuar utilizando qualquer valor para esse x aqui, que eu não vou alterar a minha conta. Eu só vou ter esse 3 aqui embaixo. Ele não depende desse x. Da mesma forma como eu fiz anteriormente, eu vou dizer que o domínio dessa função f é, novamente, os números reais. A coisa começa a mudar de figura se de repente esse 3 vier com um x, por exemplo, tá? Aí muda de figura, porque nós já vimos em aulas passadas que não podemos dividir nada por zero. Se a gente dividir por zero, simplesmente o resultado ele não existe nos números reais, como podemos observar aqui. Ó. Imagina aqui uma conta qualquer, onde você tem 5 dividido por zero. Ó. Olha o que a calculadora vai dizer. Não é possível dividir por zero. Mas eu posso colocar o zero em cima. Ó. Veja que o contrário é verdadeiro. 0 dividido por 5 pode, que é zero. Então, essa parte aqui de baixo, ela tem que ser diferente de zero, tá? Essa parte aqui, ela tem que ser diferente do número zero. Pois bem, nós já sabemos dessa informação, então vamos tentar fazer a letra B, que a letra B é esse caso, tá? É esse caso específico de que eu estou falando. A letra A eu não coloquei a mesma, porque é parecida, é igual à da atividade, e eu não quero colocar uma igual. Olha aqui a letra B. Você vai dar uma olhada na letra B, tá y igual a 70x ao quadrado menos 2x mais 1. Isso tudo aqui dividido por 5x menos 1. Deixa eu ajeitar aqui esse 2, né? Ó, você vai olhar o seguinte. Perceba essa função. Esse 7x ao quadrado menos 2x mais 1 está dentro de alguma raiz? Ó, não, ele não está dentro de alguma raiz. Ele tem um valor embaixo dele?
Tem 5x menos 1. Esse 5x menos 1 está dentro de uma raiz? Não, ele não está dentro de uma raiz. Eu acabei de ver, no exemplo passado, que o número que está aqui embaixo, esse moço que está aqui embaixo, ele tem que ser diferente de zero. Não foi isso que a gente viu no instante? Porque não tem divisão por zero, ok? É exatamente o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui um pequeno cálculo para que eu saiba qual é o valor que eu tenho que colocar aqui em x para que ele não dê zero. Então, eu vou fazer o cálculo. Ele vai ficar assim, ó. 5x menos 1 tem que ser diferente de zero. 5x tem que ser diferente. Esse 1 vai para o outro lado aqui do sinal de diferente. Se ele é menos, ele vai como mais, tá? Ele muda o sinal. Repara que quando chegar nessa etapa, o x vai ficar sozinho e esse 5 aqui vai para baixo do 1. Vamos ter, então, x diferente de 1 sobre 5. Pronto. O que isso quer dizer? Quer dizer que de todos os números que você pode escolher para x, para você substituir no lugar de x e achar o valor de y, o único que você não pode escolher é 1 sobre 5. Então, você pode responder o seu domínio assim. Você diz que o domínio de f é igual, ó, aí você fala que x pertence a R, x é real, se x for diferente de 1 sobre 5. Pronto, acabou. Está feito o seu domínio da letra B, tá bem? Acabou aqui o domínio de sua letra B, terminamos a letra B, a gente vai para a letra C. A letra C eu já tenho, dá aqui um zoom para ficar melhor a imagem. Perceba que aqui ela novamente tem alguém embaixo, e é 5x menos 25, que está dentro de uma raiz. Ok? Eu vou pegar essa letra C e transcrever ela para cá. Vou colocar ela aqui do lado, tá? 2x menos 3. Deixa eu colocar aqui, né? A letra C. Y é igual a 2x menos 3 sobre a raiz quadrada de 5x menos 25. Eu acho que é isso, né, que está escrito. 2x menos 3, 5x menos 25. Exatamente, é isso. Novamente, você vai dar uma espiada. Observe que a parte de cima da função, ela não está dentro de raiz. Então, ela é livre. Não preciso de fazer nada com a parte de baixo. A parte de baixo tem uma raiz. Perceba que esse 5x menos 25 está dentro dessa raiz. O que é que a gente já sabe, que a gente já viu da questão anterior? Que esse moço aqui de baixo, a gente viu que esse moço aqui de baixo, ele tem que ser diferente de zero, ok? Só que como essa função está dentro de uma raiz, esse número de baixo não só tem que ser diferente de zero, ele tem outra proibição, ele tem outra restrição. Observe que nós só podemos ter raízes quadradas, por exemplo, raízes de índice par, aqui é a mesma coisa de 1, 2, né? Toda raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, raiz décima, raízes de índice par, elas têm esse mesmo problema, elas só admitem valores positivos, tá? Veja que, por exemplo, a raiz de menos 4, ela não existe nos números reais, tá? Ela não existe. Você só pode obter raízes de números positivos, ó, como, por exemplo, aqui, a raiz de 4 existe, porque a raiz de 4 é 2. A raiz de menos 4 não existe dentro dos reais, tá? Vocês só vão ver lá mais na frente, no terceiro ano, quando estiverem estudando números complexos, que existe uma forma de responder essa questão aqui, mas que não é dentro do conjunto dos números reais, tá? Então, sabendo disso, que essa é uma raiz quadrada, é uma raiz par, uma raiz de índice par, ela tem que ser não só diferente de zero, mas ela também tem que ser positiva, tá? Pode ser zero, pode ter raiz quadrada de zero igual a zero, professor? Até pode. A raiz quadrada de zero é zero. Mas como ela está na parte de baixo, isso quer dizer que a parte de baixo não pode dar zero. Então, essa parte aqui da raiz poder ser igual a zero, não pode, está descartada, a não ser que ela fosse em cima. Pronto, então vai ficar fácil. Como é que eu faço ela então? Você só precisa de copiar a parte de dentro, tá?
você vai fazer 5x menos 25 tem que ser maior que zero. Professor, não é diferente não? Sim, tem que ser diferente. Só que se eu colocar apenas o sinal de diferente aqui, se eu chegar aqui, ó, tirar esse sinal, para eu colocar esse sinal de diferente aqui, se eu colocar ele aqui, eu mudo totalmente a minha função. Por que aqui eu mudo? Porque eu estou dizendo que eu também posso ter valores negativos. E a gente acabou de ver que esse número aqui de dentro, ele não pode ser negativo, tá bom? Se você tem uma raiz de índice par embaixo, ele sempre vai ter que ser maior do que zero, tá bom? Então, eu vou até colocar essa situação aqui, vou deixar ela mais completa. Quando isso aqui acontecer, a gente sabe que é porque esse número ele tem que ser maior do que zero. Aqui, ele tem que ser maior do que zero. Pronto. Façamos as continhas, que é uma coisa até simples de se fazer, porque os exemplos são simples. 5x é maior que esse 25 vai lá para o outro lado. Como ele está negativo, ele vai positivo. Agora é só dividir. X vai ser maior do que 25, que já está do outro lado, sobre 5. Esse 5 vem para baixo do 25, ele vem dividindo. 25 dividido por 5 é 5. Então, x tem que ser maior do que 5. Pronto, acabou. O que você tem que fazer agora é só colocar, né? Formalizar. O domínio de sua função f, abre chaves, x pertence aos reais, direita esse R, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 5. Acabou. Professor, eu então posso dizer que eu posso colocar um x igual a 4? Não, porque ele está dizendo aqui que o valor de x é maior do que 5. Quando você estiver calculando essa função, você não pode dizer que x é 4, nem que x é 3, nem que x é 2, nem que x é 1. Você não pode dizer que o valor de x é nenhum valor abaixo de 5. Ah, então, eu posso dizer, então, que o valor de x ele pode ser 5? Também não, porque ele está dizendo que tem que ser maior do que 5. Pode ser, então, 5,00001? Sim, pode, porque esse valor já é maior do que 5. Tá? Em miúdos, de forma bem rápida e sucinta, a resposta fica assim. Tá? Vamos dar uma olhada agora na letra D. Né? A letra D aqui, ó, só tem raiz em cima. Perceberam? Só há raiz em cima. Y é igual a 80x menos 4. Como é que faz esse rapaz? Simples também, tá? Letra D, y é igual a 80x menos 4, né? Tá lá em cima. 80x menos 4. Deixa eu só verificar, que eu sou um cara muito esquecido. É isso mesmo. Primeira observação que você vai ver é que não tem ninguém embaixo, né? Ninguém que dependa de x. A gente sabe que aqui embaixo é como se existisse um 1, é um número. A parte de baixo, ela tem um número, desde que esse número não tenha a letra x, não tem problema, porque isso significa dizer que a parte de baixo, se ela for numérica, ela não depende de x. Agora, se tiver um x, por exemplo, ou tiver um x mais 2, aí a situação já muda de figura, porque essa parte de baixo está dependendo de x. Não é o caso. Como a parte de cima, nós não temos uma parte de baixo dependendo de x, né? Nós vimos agora. Como a parte de cima ela tem uma raiz quadrada, isso quer dizer que ela tem uma restrição. Novamente, a gente viu neste instante que as raízes de índice par, isso aqui é índice par, né? Elas admitem apenas valores positivos, não foi isso? Por exemplo, a raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. E a raiz de 0 é 0, porque 0 vezes 0 é 0. No exemplo anterior, nós vimos que eu não poderia colocar a raiz de 0. Por quê? Porque esse número estava embaixo. E se ele estiver embaixo, há uma restrição de ser diferente de 0, né? Foi esse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, como a raiz é de índice par
e ela está embaixo, ela não pode estar zero. Além dela ter que ser positiva, ela não pode estar ser zero, porque ela está embaixo. Nesse caso aqui, muda um pouquinho, porque a raiz não está embaixo, ela está apenas em cima. Então, ela já pode ser zero, né? Eu posso ter esse valor negativo. Isso quer dizer, então, que a minha restrição, ela fica mais simples. Esse rapaz aqui, ele apenas não pode ser negativo. Então, eu posso dizer que essa parte todinha aqui, deixa eu pegar melhor, essa parte aqui de dentro vale desde que seja um valor maior do que ou igual a zero. Veja a diferença. Aqui é maior do que ou igual a zero porque ela está em cima. Aqui ela só é maior do que zero, essa parte de dentro, tá? Eu circulei ela por cima, mas poderia ser a parte de dentro, tá? Ela é maior do que zero, ela não tem esse sinal de igual aqui, porque o zero não está incluído, não pode dar zero, porque ela está embaixo. Essa daqui pode dar zero, porque ela está em cima. Aqui só é continuar a continha, né? Então, eu vou ter 80x menos 4 maior do que ou igual a zero. É só fazer a continha, tá? Ó, 80x é maior do que ou igual. Passo menos 4 para o outro lado da igualdade. Ele vai dar 4, ó. Você vai deixar esse x sozinho. X vai ser maior do que ou igual a 4 sobre 80. Cuidado para você não colocar 80 sobre 4, tá? Esse resultado aqui não é esse resultado aqui. Eles são diferentes. O número do outro lado da igualdade, ele permanece lá em cima. Quem vai para baixo é o número que acompanha o x. O número que está multiplicando o x. Ok? Estamos entendidos? Como eu tenho dois números pares, um em cima e outro embaixo, e eu sei que não dá para dividir 4 aqui por 80, de forma que não tenha um número com vírgula, eu posso simplificar, né, e deixar isso aqui em forma de fração. Eu posso simplificar aqui por 4, e eu posso também simplificar esse número aqui de baixo por 4, que são os maiores valores possíveis que eu posso simplificar, tá? E aí eu faço a continha. Então, isso quer dizer que o meu x, ele vai ser maior do que ou igual, olha só, 4 dividido por 4 é 1, e 80 dividido por 4 é 20. Ficou dessa forma aqui. Aí, então, você faz domínio de f, novamente, ó, abre chaves, x é real, x pertence aos números reais, desde que, tal que, x seja maior do que ou igual a 1 sobre 20, tá? 1 sobre 20 é uma fração, é um número um pouquinho maior do que zero. Acabou. E acabou. Tá? Dessa forma aqui. Fizemos a letra D, vamos então agora para a letra E. Agora o negócio mudou de figura, porque olha só, antes eu tinha um número em cima, um número embaixo com raiz embaixo. Depois eu tive apenas um número em cima com raiz em cima. Agora eu tenho raiz tanto em cima como embaixo, tanto na letra E como na letra F. Como é que eu faço esse cara? Aí eu já estou juntando duas possibilidades, tá? Então vamos fazer ela. Eu tenho aqui a letra E, que é... Vou apagar essa letra B aqui e fazer a letra E aqui, tá? Para eu não ter que ficar indo lá para baixo, ficar distante desse valor. Eu vou apagar aqui, porque vai dar para a gente fazer aqui. Só vou apagar aqui. Vou apagar, que a gente já fez, a gente não precisa mais desses carinhas. Ficou esses desenhos aqui, mas eu apago eles dessa forma aqui. Aqui. Apaga aqui. Pronto. Eu vou refazer, né? Vou fazer a letra E. Vou colocar ela aqui. Letra E, y é igual. Ó, tem um raiz em cima. Eu já vou ter problemas em cima. Sobre. E além de ter um número embaixo, é um número também com raiz. Que eu tenho 10x mais 20. Bom, aí não tem problema. Nós já sabemos das restrições, né? O que é que a gente sabe?
A gente sabe que esse número aqui de baixo, olha só que são duas raízes quadradas, tá? Quando não tem nada, quer dizer que é raiz quadrada. Eu sei que esse número aqui está em cima e ele está dentro de uma raiz. Ele pode ser zero e tem que ser positivo. Então, ele tem que ser maior do que ou igual a zero. Eu tenho a mesma situação, só que ela está embaixo. Ela é parecida com a situação de cima. A diferença é que, como o número está embaixo, ele não pode dar zero. Então, ele vai ser apenas maior do que zero. Eu vou ter duas respostas. Eu vou ter uma resposta para o cara de cima e eu vou ter uma resposta para o cara de baixo. A resposta final vai ser qual, então, professor? Vai ser aquela resposta que puder satisfazer os dois ao mesmo tempo, tá? Senão o casal briga e o casamento acaba. Essa parte aqui de cima, para facilitar os cálculos, essa parte de cima, eu vou chamar de 1, tá? E essa parte de baixo, eu vou chamar de 2. Fazendo aqui a 1, vou fazer até simultâneo. Uma desse lado e outra do lado de lá, para a gente acompanhar as duas juntas. Ó, eu vou colocar aqui 3x menos 81, que tem que ser maior do que ou igual a zero. E aqui, desse lado aqui, eu vou colocar 10x mais 20, que tem que ser maior do que zero. Aí vou fazer as duas continhas, tá? Vou fazer primeiro essa da esquerda. Faço normalmente. 3x é maior do que ou igual. Esse 81 passa para o outro lado, né? Se ele estava negativo, ele vai passar positivo. X vai ser maior do que ou igual a 81 sobre 3. X vai ser maior ou igual a 81 dividido por 3 é 27. Então, eu tenho aqui o número 27. Não vai ser essa resposta ainda, porque eu dependo da outra equação, tá? Dessa daqui, que é a número 2. Eu acho que eu esqueci de colocar o 2 aqui. Aí, façamos. Aqui eu vou ter 10x mais 20 maior do que zero. Novamente, ó, você vai passar esse 20 para o outro lado, ele vai mudar de sinal, tá bom? Se ele é positivo, ele vai negativo. Eu vou ficar, então, com 10x maior do que a menos 20. X vai ser maior do que a menos 20 dividido por 10. X vai ser maior do que, ó, 20 dividido por 10 é 2. Só que eu tenho um sinal negativo aqui, vai ficar um sinal negativo aqui. Vocês podem observar que eu tenho duas respostas, né? Tenho duas respostas. Uma resposta diz que o meu x tem que ser maior do que 27, e a outra resposta diz que o meu x tem que ser maior do que menos 2. Ora, são duas respostas um pouco diferentes. Eu preciso de chegar em um consenso. Eu preciso de chegar em um valor que tanto sirva para a parte de baixo, como sirva para a parte de cima. É simples. Eu vou juntar os dois resultados, tá? Veja só como eu vou fazer. Aqui tem mais contas embaixo daquele outro cálculo. Vou apagar aqui para a gente continuar fazendo esse aqui, tá? Eu vou colher os dois resultados usando a reta real, tá? O meu resultado de número 1, imagina que isso aqui seja como uma reta, tá? De fato, é uma reta. Mas deixa eu colocar uma reta mais parecida com a reta, né? Imagina esse cara aqui é uma reta. Aí eu tenho o caso número 2, que eu também tenho uma reta. E a resposta que eu vou colocar embaixo, que tem que satisfazer as duas, né? Eu vou dizer que a 1 tem que estar em interseção com a segunda. Ficou muito próximo. Eu vou dizer aqui, ó, a resposta 1 e a resposta 2, elas têm que ter um equilíbrio, elas têm que ter um ponto de interseção. Interseção quer dizer o que serve para um e serve para o outro, tá? É isso que quer dizer esse sinal aqui de interseção, que tanto tem em um como tem em 2. Observe que no 1, a minha resposta deu maior do que ou igual a 27. Suponhamos que 27 esteja bem aqui, ó, 27 esteja aqui. Como é maior do que ou igual, é uma bolinha fechada, tá? Eu tenho aqui o número 27 na minha 1. Observe que na 2, na minha equação 2, ó, eu tenho x maior do que menos 2. Na 2, se 27 está nessa linha aqui, o menos 2 está bem antes, né?
Suponhamos que o menos 2 esteja aqui. Tá antes, né? Como é só maior, quer dizer que essa bolinha aqui ela vai ser aberta, tá? É uma bolinha aberta. Ora, vamos lá. O que quer dizer esses resultados? Eles querem dizer o seguinte. Nesse primeiro aqui, ele está falando que x tem que ser maior do que ou igual a 27. Ele está dizendo que todos os valores de x são do 27 para lá, tá, gente? Lembra que essa reta aqui é infinita, tá? Essa reta preta aí é infinita. Ela não para só aqui. Eu coloquei só até aqui por fins de ilustração. Ela continua. Na 2, ele está dizendo que x tem que ser maior do que menos 2. Menos 2 está aqui. Ele tem que ser maior, então ele vai partir do menos 2 em diante, tá? Como eu já falei, isso aqui, esse cara aqui é infinito, ele não vai parar, ele vai continuar. E a resposta vai ser uma resposta em conjunto das duas, o que tem em uma e tem na outra. Você pode observar que a partir do 27, olha só, a partir do 27, tanto essa parte aqui eu tenho no 1, como essa parte aqui eu tenho no 2. E a bolinha lá é fechada. Então, eu vou fechar esse rapaz aqui, que é o ponto de incomum que eu tenho tanto na 2 como na 1, tá? É daqui para lá. Esse pedaço aqui eu tenho nas duas funções. Eu tenho tanto na 1 como na 2. E vai ser ele a resposta. Como esse númerozinho aqui, que o azul está descendo, aqui, é o 27, e ele está fechado no 27. Perceba que o 27 tanto pertence a 1, como também pertence ao 2. Eu vou colocar aqui o número 27. Pronto. Em outras palavras, eu estou dizendo que você pode pegar qualquer valor acima de 27. É um valor, essa resposta aqui é uma resposta que satisfaz as duas equações. Então, eu posso chegar aqui e escrever dessa forma. Domínio de f, ó, abro chaves, x pertence a r, tal que x é maior do que ou igual a 27. E acabou. Maior do que ou igual, porque a bolinha está fechada. Ok? Pronto, nós terminamos essa letra aí. Pode perceber que nós temos a resposta, nós terminamos ela. Vamos agora para a letra F. Aí na letra F, eu tenho duas situações diferentes. Ó. Em cima, eu tenho uma raiz cúbica, que eu ainda não tinha colocado, uma de índice ímpar. E embaixo eu tenho uma raiz de índice par, uma raiz quarta. Tá bom? Vamos fazer essa letra F aí. Eu vou apagar aqui um monte de coisas. Eu acho que eu vou apagar essa letra E aí, porque aí fica mais fácil da gente ver, ficar visualizando. Aqui, tá? Fica mais fácil da gente ficar visualizando e resolvendo. Tá? Vou apagar esses desenhos aqui, para a gente fazer aquela letra lá. Aí é só vocês darem uma olhada nesta aula, que é para ela ser curta, e vai ficar fácil para vocês fazerem a questão, segunda questão lá da atividade 3, tá? Ó, eu vou fazer a questão, a letra F agora, tá? Vou copiar aqui a letra F. Letra F me diz que y é igual a raiz cúbica, é uma raiz de índice ímpar, 7x mais 49. Isso aqui sobre a raiz quarta, é uma raiz de índice par, ó, de x menos 1. Olha só, pessoal. Eu tenho alguém aqui em cima e eu tenho alguém aqui embaixo. Eu já sei, porque eu já falei isso, que quando o número vier embaixo, ele não pode ser zero. E se ele tiver raiz de índice par, ele só pode ser positivo. Então, já sei que esse carinha aqui de baixo, ele tem que ser maior do que zero. Ponto. Fato. Agora, o cara de cima, eu sabia que se viesse uma raiz, ele tinha que ser maior do que ou igual a zero, não é? Mas isso daqui, se a raiz for par, a raiz aqui é ímpar. Como ela é ímpar, isso quer dizer que ela admite valores negativos. Por favor, acompanhem comigo essa ideia. Quem seria a raiz de menos 8? Ora, seria menos 2. Por quê?
Por quê? Raiz cúbica, né? Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 3 vezes vai dar menos 8, tá? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, menos vezes menos é mais vezes menos é menos. Então, eu tenho uma resposta. Se a raiz for ímpar, eu posso ter tantos números positivos como eu posso ter números negativos. Tá bom? Eu posso. Então, quer dizer aqui o seguinte, gente, que essa parte aqui de cima, eu posso utilizar qualquer número real, tá? Aqui eu posso utilizar qualquer R. Só que aqui embaixo eu não posso utilizar nenhum número negativo e nem o zero. Então eu tenho que juntar o que tem de igual na parte de cima e na parte de baixo, tá? Como a gente fez anteriormente. Novamente, eu vou chamar essa parte aqui de cima de 1 e vou chamar a parte de baixo de 2. A parte 1 ficou muito fácil de se resolver, porque a gente sabe que são os R's. A parte 1 é 7x mais 49 não tem problema. Isso aqui quer dizer que isso aqui vai pertencer aos reais, elas são os números reais, acabou, não tem para onde ir, porque é uma raiz cúbica. Mas a parte de cima, por ser uma raiz de índice ímpar, o x menos 1 ele tem que ser maior do que zero. Fácil de resolver também. Sabemos que esse 1 tem que passar para o outro lado mudando o sinal, né? Se ele está negativo, ele vai positivo. X vai ser maior do que 1. Aí acabou. O problema é que eu tenho duas respostas diferentes. Na 1, eu estou dizendo que todos eu posso escolher qualquer número. E na 2, eu estou dizendo que eu só posso escolher um número que seja maior do que 1. Mas aí a gente faz a interseção das duas e descobrimos um intervalo que satisfaça tanto a equação 1 como a equação 2. Faça assim, né? A1, imagina que você tem novamente a reta aí. Vou fazer uma reta. Você tem uma reta aí, uma reta normal, onde ele está dizendo que esse x pode ser qualquer valor de R. Eu vou colocar aqui o zero só como ponto central, para a gente saber que eu tenho zero. Deste lado aqui eu tenho os números positivos, todos eles, e desse lado eu tenho os números negativos, todos eles. Lembre-se que eu estou falando de x, e ele está me falando aqui que pode ser qualquer real. Eu estou lhe dizendo que esse carinha aqui pode ser qualquer número negativo, pode ser o zero, e pode ser qualquer número positivo. Ele pega a reta real toda, ele admite qualquer número. A questão 2 já não é assim. A questão 2 ele também tem uma reta, ele tem um ponto central aqui, que é o zero, e ele tem o resultado da continha dele, que foi o número 1, tá? Aí eu vou, aqui é zero, tá? Vou colocar o número 1 aqui, ele vai estar aberto, tá bom? Porque só é maior, ele vai estar aberto. Eu vou colocar como se o 1 tivesse aqui, ó. Então, a bolinha vai ser aberta. Aqui é o 1. É do 1 para lá, né? O maior do que 1. Aí eu chego aqui, são todos os valores maiores do que 1. Como a resposta que eu quero tem que ser uma resposta que tanto faça parte, tanto tenha na 2 como tenha na 1, vocês podem observar que isso é fácil de ver, que o que tem na 2 e tem na 1 é esse pedaço aqui, né? Ó, é esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui tanto tem na equação 1 como tem na equação 2. É justamente esse pedacinho aqui que é a resposta, tá? Eu vou colocar ela aqui do lado, que vai ser a interseção da equação 1, interseção com a equação 2, vou fazer uma reta, e aí vocês podem perceber, ó, todo esse cara que está desse lado aqui, gente, ó, deixa eu escolher uma cor aqui, diferente, para eu colocar, uma amarela. Todo esse cara que está do zero à esquerda aqui, ó, até que no 1 ele pertence ao 1, mas ao 2 não, ele não está pegando os valores abaixo de 0, ele só está pegando na 2 os valores acima de 1, então não vale. Então eu vou chegar aqui, ó, o meu ponto é o 1, esse 1 aqui eu vou descer,
que é esse cara aqui. Vou botar aqui um azul, tá? Esse 1 aqui eu vou descer. Ele é aberto. Eu sei que esse cara é o número 1. Eu sei que os valores que eu tenho que buscar são todos os valores maiores do que ele. Acabou. Então, eu chego aqui e aí eu digo que o domínio de F, abro chaves, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior do que 1. Porque esses valores maiores que 1 satisfazem tanto a equação 2 como satisfazem a equação 1. E aí, pessoal, eu encerro todas as letras disponíveis aqui. Vocês podem perceber que essa atividade aqui, ela é muito semelhante à atividade de vocês. Repare, ela é muito semelhante. Vocês podem pegar essa aula e ficarem revendo. E se tiver qualquer dúvida, só é tirar comigo, tá bom? A gente vai ter aula na semana, e aí na semana a gente pode estar falando novamente dessa aula. Então, encerro por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.